esse salmo, ele vai trazer aqui algumas características interessantes, e o bom é que ele é pequenininho, né? Ele é um salmo bem curtinho. Ops, isso. E il parle sur la confiance comme un enfant. Então, a confiança como uma criança, né? Da mesma forma que a criança confia muito ali nos seus pais e tal, a gente também precisa aprender a confiar em Deus dessa forma. C'est une comparaison poétique. L'image d'un enfant paisible illustrant la confiance en Dieu. Essa comparação poética, né, de uma imagem de uma pequena criança, uma criancinha frágil, né, que ilustra essa confiança em Deus. Deux mots très importants, c'est abandon et soumission. Renoncer à l'orgueil et se reposer entièrement en Dieu. Então, a ideia do abandono e submissão é o abandono de si próprio, né? Renunciar ao orgulho próprio e colocar toda a nossa confiança completamente em Deus, repousar, descansar. É aquela música, né? Descansar nos braços do Pai, como uma criança descansa nos braços do Pai. C'est une connexion profonde, la leçon précieuse de placer notre destinée entre les mains de Dieu. Colocar o nosso destino completamente nas mãos de Deus. Essa lição preciosa, então, de entender essa forma da gente confiar em Deus. Esse salmo tem algumas palavras reconfortantes, né? Le mot réconfortant du psaume, qui est humilité, humilité. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Então, a ideia de deixar que Deus cuide de todas as coisas, em humildade diante de Deus, né? La tranquillité. Je me suis tenu tranquille comme un enfant, c'est vrai. Esse c'est vrai é como uma criança desmamada, né? Uma criança que, apesar de não mamar mais em sua mãe, mas ela depende da mãe para alimentar, né? Il a confiance absolue. Mon âme é como un enfant, c'est vrai. Então, a alma, como essa criança confiando em Deus. Essas são as palavras-chave aqui, palavras reconfortantes desse salmo. E, por fim, la leçon de confiança. Essa lição de confiança que envolve mais alguns fatores interessantes, né? Absence d'inquiétude, abandonner nos inquiétudes et inquiétude et prétention. É, abandonar essas nossas inquietudes e pretensões de nós cuidarmos dos nossos destinos, dos nossos caminhos, né? A ideia que o Salmo traz aqui é de nós confiarmos tudo completamente nas mãos de Deus e abandonar essas inquietudes. Parece uma coisa muito simples, mas na prática não é tão fácil assim, né? Porque a gente às vezes é meio teimosão de realmente confiar em Deus absolutamente, né? E também temos a dificuldade do tempo, de saber esperar e confiar em Deus, e essa é a temática desse salmo. La paix de Dieu, c'est une paix profonde dans la fidélité de Dieu. Então, a ideia da gente confiar em Deus ao ponto de sentir essa paz que Deus nos dá, por sabermos que Ele é fiel e Ele cuida de nós, né? E por fim, la confiança. Essa palavra eu fui pesquisar e é a mesma em inglês, né? O humble, la confiance humble, fala humble. C'est adopter uma atitude de confiança humble e tranquila. Então, essa confiança humilde, né, e tranquila diante de Deus, que muitas vezes, quando nós não confiamos em Deus, é que a gente está tendo uma atitude que não é de humildade, né? A humildade é justamente entender que nós somos pequenos, somos limitados e nós precisamos do cuidado de Deus para a nossa vida. Então, esse é o tema que permeia esse salmo, que é um salmo pequenininho, mas que tem um significado muito profundo, muito bonito, muito interessante para a nossa vida, desse aspecto da confiança absoluta e total em Deus, né? De nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, e essa é a ideia central desse salmo pequeno, mas muito poderoso, né? Que é o Salmo 131. E c'est fini, Ana. A gente vai aproveitar isso aqui para ver umas coisinhas que a gente já viu, para entrar mais no que a gente vai ver hoje. Confiance est un mot féminin ou masculin? Mot, c'est palavra. Palavra, a tradução é mot. Mot. D'accord? Donc, confiance est un mot féminin ou masculin? E essa é a marca, né? A marca do feminino. A gente tem exceções como psaume. Temos exceções. Mas na sua maioria a gente tem confiance como amor feminino. D'accord? Absolu.
La confiance absolue. Absolue, féminin ou masculin? Féminin aussi. Para ser masculin, o que eu teria que fazer? Eu tinha que enlever, retirer, tirar essa voyelle E. Aí fica masculin. Então, enquanto no português é o A, no francês é o E, a vogal E, ou E, alguns falam E, eu falo E. D'accord? Bom, outra marca, porque a gente viu lá em algumas marcas do feminino, eu vou voltar aqui um pouquinho. Mas tem umas do masculino também, aí eu quero ver com essas duas palavrinhas aqui com vocês, gostariam que vocês repetissem daí. Créateur, créateur, protecteur, protecteur. Nossa, eu não consigo fazer esse R. Ou tenta pensar ou imaginar que temos dois R's ao invés de um, dois R's do português, para ficar créateur, fica forçado no começo, é normal, não tem problema. Mas depois isso ça va venir tout seul, vai ficar natural. Ou não tem problema de ficar o R que vocês costumam falar, isso é com o tempo. Créateur, eu quero que vocês soquem no final. Créateur e protecteur. Esse nossa, é difícil, não é para dentro, não é é para fora. Esse créateur, c'est une marque de masculin en français. Toda vez que vocês irem esse finalzinho aí, c'est masculin. D'accord? Créateur, criador. Protecteur, protetor. Opa, então na maioria das vezes esse do francês pode ser o or do português. D'accord? On continue. Romel, tu peux passer. Très bien. Merci beaucoup. C'est un thé? J'ai gagné un thé. Un thé, um chá, un thé. La confiance comme un enfant. Uma criança é feminino no português, mas no francês é masculino. Então é un enfant. Como saber? Nós vimos que o un é um artigo masculino indefinido. É o do português. D'accord? Repitam daí, ainda que eu não esteja ouvindo vocês, vocês vão repetir. Un enfant. Olhem para minha boca e veja como muda aqui o movimento dela. Un enfant. Un enfant. Enfant é o som do nariz entupido. D'accord? Enfant. Un enfant. Très bien. Donc, numéro 1. Numéro 1. Comparaison poétique. Como ele falou. Confiance. OK. Numéro 2. Abandon. Olha como muda. Abandon. O dom é bem mais fechadinho e mais firme. O on é um nariz entupido aí que eu falo com vocês. Abandon. Abandon. Abandon, c'est masculin. E soumission, c'est féminin. Porque a gente viu que todas as palavras que terminam com sion... Deixa eu faz muito barulho. Todas as palavras que terminam com sion... Pode ficar à vontade. São femininas. Eu já ia misturar o francês e o português aqui. Donc, les mots qui terminent par sion sont féminins. Ok? Tem uma palavra importante, um pouquinho difícil de pronunciar, que eu gostaria que vocês focassem aqui. Número 2, de renoncer à l'orgueil. Orgueil. Ei. Ei. Orgueil. Orgulho. Orgueil.
ok? Repitam daí para começar a mexer nos músculos que a gente não tem muito costume, tá? Vocês precisam repetir, não só me ouvir. Orgueil, orgueil. D'accord? Põe para fora, não deixa a boca muito dura, não. Deixa ela molinha, assim, para conseguir falar esse som. Ok? 3. Numéro 3. Vous savez, parenthèse, um parênteses aqui. En français, on compte comme ça. A gente conta assim em francês. Só que, ó, chega aqui meu dedo trava, porque eu não consigo abrir. Eu só conto até 3 no francês. Un, deux, trois. Ainda bem que parou no trois aqui, porque chega no 4 eu tenho que fazer assim, ó. Eu não consigo, mas no francês a gente conta assim, em francês. Não é assim, igual no português, no Brasil, né? Então, un, deux, trois. Numéro 3. Une connexion. Lembra que o sion, c'est féminin? E olha a prova aí. Une. Esse é o article indefini feminino. Um artigo indefinido feminino. Connexion. E aqui está a característica dessa conexão. Cette connexion, elle est profonde. Esse elle já é o verbo que a gente vai estudar hoje. Cette connexion est profonde. Ela é profonde. E se fosse masculin? Se fosse o abandon, par exemple, que é masculin, como é que ficaria esse adjetivo profundo aqui? Eu tinha que tirar alguma coisa. O que eu ia tirar? Da voyelle E. Então, ponho E, esse ezinho do final, para marcar o feminino. Quando eu tiro, fica no masculino. D'accord? Lembram que eu falei que créateur e protecteur, ce sont des mots masculins? Palavras masculinas? Er. Agora, o feminino desse er, o feminino desse créateur ou desse protecteur, uma dessas variações está aqui no 3, ó. La leçon, a lição. Toda vez que eu ver um euse, précieuse, é quase que um osa, não é? Preciosa? Précieuse, preciosa, précieuse. Toda vez que a gente vê esse euse, c'est féminin. D'accord? On y va. Tu peux continuer, Romel. Romel falou des mots-clés, as palavras-chave. Les mots-clés, palavras-chave. Olha lá em cima. Les mots réconfortants. Les mots-clés du psaume 131. Humilité, aí o Romeu falou com vocês. Depois vai chegar noutra palavra, o humble. Humilité, c'est le nom, é o substantivo. É o nome, né? Não do sentimento, mas da expressão de algo, né? Humildade. Humilité. Também tem E, termina com E, é feminino. A gente viu isso. Termina com esse som de E, c'est féminin. Humilité. Lá embaixo. Tranquilité. Repetir. É o biquinho, ó. Humilité. Tranquilité. Não é qui, é qui. Tranquilité. E lá embaixo, en dessous, confiance absolue. Confiance absolue. D'accord? Humilité, numéro 1. Tranquillité, numéro 2. Confiance absolue, numéro 3. Tu peux passer, Romel. La paix de Dieu. Vamos lá. La paix de Dieu. É o segundo quadradinho aí. La paix de Dieu. O que significa mesmo? Romel falou. Quem prestou atenção, Romel falou aqui. La paix de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La paix de Dieu. A paz. A paz. La paix de Dieu. Esse X aí, então, para onde ele vai? Para lugar algum, não tem som. D'accord? E
La confiance humble. E aqui vem da humilité. Humble, humilité, c'est l'expression, c'est le nom, é o nome de algo, é o substantivo, é a expressão, né? É de um traço, vamos pensar assim. Agora, humble é o adjetivo, é a característica das pessoas que têm a humilité. Donc, essas pessoas são humble. Sois humble, seja humilde. Sois humble. D'accord? Humble. Je suis humble, vous êtes humble, tu es humble, il est humble. E esse il est que eu tô falando, je suis que eu tô falando, vous êtes é o que a gente vai trabalhar hoje. Porque não tem como falar de confiance, de humilité, de tranquillité, que são les mots-clés, as palavras-chave que a gente está vendo aqui, sem ter esse verbo que a gente vai ver hoje nesse psaume. D'accord? Então, é isso que a gente vai ver. A gente já aprendeu um tipo de verbo, aqueles conjugados do primeiro grupo. Agora, a gente vai ver a outros chaves. C'est fini, Romelo? Il y a... Super, tu peux arrêter le partage, si tu veux. Et c'est moi qui va le partager maintenant. A gente vai fazer comme d'habitude. Como a gente já tem, como é de costume. On va lire ensemble le psaume. OK? Psaume 131. Brenda, quel est le titre du psaume? Dá para ver aqui a minha tela ou não ainda? Oui? Oui. Brenda, Oui. quel est le titre? Seigneur, j'ai le cœur sans prétention. Aham. Cœur, para quem esqueceu, por isso que é aprendre par cœur. E tá, vocês estão pecando nisso aí, hein? Do aprendre par cœur. Do versinho por semana aí. Aprendre par cœur. Cada coração, cada parte, de forma bem profunda, íntima. Ser íntimo com aquele verso que vocês têm por semana, tá? Donc, Seigneur. Esse aqui é um verbo que a gente vai aprender hoje também. São dois, muito importantes. Aí, a partir daqui, sim, a gente vai começar nossas conversas mais profundas ao longo a respeito dos salmos. J'ai le cœur sans prétention. Então, vou fazer a pergunta aqui. Só do título eu vou fazer aquelas perguntinhas. Qui? C'est quoi le qui? Cadê o qui do título? O qui? Aí eu deixo para vocês responderem. Qui du titre? Seigneur, Seigneur. Pode ter outro qui do titre? oui. Qui? Quem é o qui? Qui? Qual é o qui Je, daqui? Je, né? moi, Isso, moi, très bien. Pode ser esse aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, esse meu Word aqui não vai. Depois eu passo para outro. Pode ser o je. Je é eu. Então, pode ser o Seigneur ou eu. Tem dois quis aqui, ok? J'ai quoi? J'ai quoi? Cadê o quoi do título? Le cœur. Le cœur. Dá para cœur. identificar porque tem um artigo aqui. Toda vez que eu tiver um artigo, o que vier depois é o quoi, a não ser que seja uma data específica. Le cœur. J'ai le cœur comment? Ó, outra interrogação aí. Comment? Sans prétention. Sans prétention. É a maneira. Lembra que o comment sempre responde da maneira, da forma. Sans prétention. O que? Ok. Tem vários quis no texto. Vocês me falaram que esse aqui já é um, né? Eu vou fazer por cores, d'accord? Donc, en bleu, depois eu faço a legenda para vocês e ponho lá. Donc, en bleu, c'est toujours le qui. D'accord? Quem? Qui é quem? Je, c'est aussi le qui du texte, n'est-ce pas? Le qui. Je, le qui du texte. É o quem do texto aqui para a gente entender. Je, encore une fois.
Jeune enfant, encore une fois. Jovem criança. D'accord? Sa mère. Qu'est-ce que c'est mère? Alguém sabe o que é isso aqui? Mère? Mãe. Mãe. Maman. La mère. Enfant, encore une fois, é uma pessoa, é o que? Uma criança. Le qui? Le Seigneur. Voilà. OK? Donc, ce qui est en bleu, hop, ce qui est en bleu, vocês estão vendo eu marcando aqui? Oui? C'est le... Não liga para minha letrinha aqui. C'est le qui du texte. D'accord? En bleu, c'est le qui du texte. Maintenant, je vais marquer le quoi. D'accord? Vão me falando aí o quoi du texte, para a gente passar disso rápido aqui para ir para o verbo. Alors, le quoi du texte? Pretensión. Vou falar depois disso aqui. Vou pular esse prétention aqui. Continue. Manifeste. Manifeste, c'est le verbe manifester. Mas tem aqui nessa linha 1, tem o qual, o quê? O assunto, o quê? As coisas. Alors, Mon regard. mon regard, o meu olhar. Mon regard. Mon regard, ne manifeste pas quoi? D'ambition. Ambition. Ah, mas não tem o artigo. Você falou que para ter o quá, tem que ter o artigo. Le, la, le, un, une, de. Aqui a gente tem uma preposição, não tem o artigo, porque a gente tem uma negação na frase. Eu vou introduzir, isso eu só vou falar na próxima aula. D'accord? Aqui, segunda linha, tem mais quá. Vamos lá, mais rápido. Quá. La grandeur. La grandeur, tem o artigo. A grandeza. Ah, mas você falou que é masculino. Temos exceções, d'accord? Aqui tá uma. Aqui no verset 2. Tananana, tananana, não tem. Numéro 3, também não tem. Donc, envers, c'est le quoi du texte. É o quê? São as coisas, os assuntos, sobre o quê. D'accord? Comment? En jaune. Jaune, amarelo, jaune. E aqui alguém falou para mim do prétention. Sans prétention é a forma, a maneira. Sans prétention. D'accord? É a forma, a maneira. A gente tem aqui uma preposição. E também pode ter adjetivo. Depois, quando eu pergunto comment, também pode ser adjetivo. E aí, me deem mais. Comment? Trop. Trop. Trop, muito bem. Esse trop aqui é um advérbio, que é demais, em demasia, é mais que muito. Trop, d'accord? Muito alto, alto, demasiadamente alto. A ponto de eu não conseguir alcançar. Notem a interpretação aqui. Se eu falei que trop é demais, é mais que muito. Então, é em demasia, a ponto de eu não conseguir alcançar. Vai além do que eu consigo alcançar. Toda vez, então, que vocês irem esse trop, é demais. D'accord? Esse moi aqui era o qui também, gente. Depois eu marco aqui. Vamos lá. Je reste comment? Je reste comment? Adjetivo aqui. Calme. Calme et Calme et tranquille. tranquille. Nananana, Israël, nanana. Voilà. Donc, en jaune é o como, a forma, a maneira ou as características. Vamos tentar aqui escrever bonitinho. Tac, comment. Comment. Hop. Voilà. D'accord? Ok? Agora vamos lá. Qui, quoi, comment, tem mais o quê?
Quais são as outras? Tem o U aqui? hum, moment. Israël, c'est le peuple ou c'est É, le lieu? isso que eu também quero saber. É com Romeli. Romeli, Israël. C'est C'est le le peuple, peuple c'est le peuple, ou non? c'est le lieu? Ou c'est les deux, voilà. Le peuple. Le peuple. Então, Israel aqui não é o local, É o né? qui. É D'accord. o qui. Então, eu não marquei nem aqui, nem o moi. O qui está em bleu, Israel. Eu acho que não tem U aqui, né? Près? Não tem U. Ou tem? C'est U près de é sa on. mère? Il y a quand? Não, tem o U. O U, voilà. Tem o U, sim. Près de sa mère. U é tudo isso aqui, ó. Près, merci. Près de sa mère. Près de, perto de. De qui? De sa mère. Ok? Près de sa mère. Perto da sua mãe. Perto de sua mãe. Voilà. Com. Tem o com? Quand? De Tem o maintenant et com? toujours. De maintenant et Répète. toujours. Tá faltando quelle couleur? Eu vou marquer en noir. Je vais marquer en noir. Dès maintenant De maintenant et et toujours. toujours. Dès maintenant et toujours é o quand. Quando, quand. O que significa esse dès maintenant et toujours? Para quem conhece esse salmo aí. E tem vários salmos da Bíblia, em vários livros da Bíblia, inclusive. Isso aqui é uma Agora e para repetição que a sempre, Bíblia né? traz para gente. Isso é para sempre? E Agora isso, e para toujours, é sempre. para sempre. Toujours é para sempre. Desde agora e Não é E para 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 sempre. sempre. Amém. Dès maintenant, tout le monde. Dès maintenant, repitam aí, tá? Porque repitam aí. Dès maintenant, dès maintenant, se eu falar devagarzinho. Dès maintenant, se eu falar devagarzinho. Dès maintenant, se eu falar rapidinho. D'accord? Dès maintenant et toujours. Sempre, para sempre. Maintenant, agora. Toujours, sempre. Nossa, que palavrão para agora, né? É, maintenant significa agora. D'accord? C'est bon? Deixa eu só marcar o que aqui é um bleu. Que Israel, que moi, porque eu tenho uma preposição eu, não posso ter o je na frente. Ok? Seigneur, je suis sans prétention. Mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne vise pas la grandeur, ni ce qui est trop haut pour moi. Vocês entenderam essa frase? Trop haut pour moi? Trop, muito, demasiada, muito alto para mim. Muito alto, vai além do que eu posso alcançar. Je ne vise pas. D'accord? Eu não viso. Viso. Existe essa palavra em português? Visar? Viso? Não, não viso essas coisas. É estranho para mim falar. Au contraire. Je Em reste tese até que existe, né? Pois é, esse, Mas é esse estranho. rester. É estranho. Au contraire, je reste calme et tranquille. Esse reste aqui não é o do inglês de descansar, não, viu? Esse je reste é eu fico. Ficar é do verbo rester, não é o do inglês. Je reste calme et tranquille. Comme un enfant près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Eu estou tranquilo. Daqui que vem a palavra apaziguado ou apaziguada. Tranquille. D'accord?
como uma criança perto de sua mãe, e como essa criança, eu estou tranquila, apaziguado. Israël compte sur le Seigneur. Conta com Deus, com o Senhor. Dès maintenant et toujours. Desde agora e para sempre. Ok? E a gente poderia fazer perguntas. Seigneur, je suis comment? Sans prétention. Mon regard ne manifeste pas. Quoi? Qu'est-ce que ton regard ne manifeste pas? Pas d'ambition. Je ne vise pas. Je ne vise pas. Tu ne vises pas quoi? La grandeur, ni ce qui est trop haut. Trop haut pour qui? Para quem? Pour qui? Trop haut pour moi. Au contraire. Je reste, tu restes comment? Je reste calme et tranquille. Donne-moi un exemple. Calme et tranquille comme quoi? Comme qui ou comme quoi? Comme un jeune enfant? D'accord, mais un jeune enfant où? Près de sa mère. Comme cet enfant, tu es comment? Je suis apaisée. D'accord. Alguém, compte sur le Seigneur. Conta com Deus. Compte sur le Seigneur. Qui compte sur le Seigneur? Israël. Quand? Quando? Ou desde quando? Quand? Dès maintenant et toujours. Desde agora e para sempre. Ok? É essa a ideia aí que a gente vai trazer com o texto. Só que aí, para a gente terminar, e vou deixar isso para vocês estudarem, nous avons deux verbes. Le verbe. Ai, deixa eu mudar aqui essa cor. Nous avons le verbe être et le verbe avoir. Laranjinha. A gente viu o verbo como esse aqui, ó. Je reste. Qual é o nome desse verbo aqui? Rester. E tem o ER no final. Vocês lembram disso? Je reste. Outra aqui. Je vise. A negação vai ficar para a próxima aula. A gente vai usar esse mesmo salmo aqui, tá, Romélio? Para negação no início da aula. Je vise. Qual é o nome desse verbo? Viser, com R no final. Tananã, tananã. Israel conta. Israel é o il, né? É o il. E qual é o nome desse verbo aqui? Conter, ok? Com R no final. Mas tem os diferentes, que é esse aqui, ó. Je suis. Cadê? Tac, tac, tac. Je suis encore ici. E são esses dois aqui que eu quero trabalhar com vocês. Esse primeiro, o nome desse primeiro verbo aqui é o verbo avoir. O I tem som de uá. Lembram? Uá. Avoir. E esse aqui é o verbo être. Le verbe être. Então, quando eu tenho circunflexo, tem som de é. É o verbo être. O que significa? Agora me traduzam em português, cada um deles. Avoir. Ter. Hã? Ter. Ter. Être. Ser. Ser ou estar. Opa. Ok? Então, o verbo ter e o verbo ser ou estar. Vou colocar a conjugação dele aqui e vocês vão estudar. C'est bon? Deixa eu só... Psaume 131. O verset par cœur é o verset numéro 2.
Já já a gente fala rapidinho. Et la date d'aujourd'hui, a data de hoje. Quelle est la date d'aujourd'hui? Eu queria falar uma coisinha sobre ela aqui. Quelle est la date d'aujourd'hui? A data de hoje. C'est le 1er d'avril. Toda vez que é uma data Le. específica, na nossa linha do tempo aí da vida, tem que ter le. Le Le premier, premier vou d'avril. colocar aqui como se escreve. Le premier avril. Le premier avril. Então, aqui é número ordinal. Todo dia 1 é o número ordinal. Premier. D'accord? Le premier avril. E é uma data culturalmente muito importante. Aqui no Brasil a gente chama de Dia da Mentira. E lá na Europa a gente fala aí em outros países também, francófonos, que é o Poisson d'avril. Poisson é peixe, le Poisson d'avril. E aí tem uma questão cultural aqui por trás e eu sugiro que vocês pesquisem depois, dei uma gugada aí, é bem rapidinho. Le Poisson d'avril, em que as pessoas colam os peixes atrás das pessoas assim para fazer pegadinha nas costas, né? Antigamente dava os peixes para as pessoas, historicamente uma data muito, muito interessante, bem legal. Depois vocês pesquisem aí. E é muito cultural, é muito forte na cultura. Le Poisson d'avril. E aí, hoje lá na escola, um monte de professor cheio de poisson nas costas, eu andando cheio de peixinho colado que os alunos colocam nas costas, e fala, e outro fica rindo, ah, tá com poisson nas costas. Poisson é peixe. D'accord? Depois vocês pesquisem aí, é só a título de curiosidade. Aprender a língua não é só aprender a falar, tem que aprender a cultura também. Donc, on y va. Vou colocar aqui a conjugação rapidinha desses verbos. Le verbe avoir, que é o verbo ter, ok? Je vais le mettre ici, hop, en bleu, em azul, não é blue, é bleu. Donc, le verbe avoir en bleu. Hop. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, opa, S do final, com a vogal do início, fica com som de Z. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Então, como fala eu tenho em francês? Eu só tô ouvindo umas bocas se mexendo, mas eu não tô ouvindo som nenhum. J'ai, G, muito bem, abertinho, ó. G, G, ok? Vou colocar outra aqui, depois a gente fala e libera. Esse aqui agora é o être. Aqui eu não falo G, com a boca abertinha. Aqui eu fecho, é je, com biquinho. Cuidado. Je suis, tu es, il, elle, on est, vous êtes. Non, nous sommes, pardon. Nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Hop. Non, quelque chose de très bizarre ici. C'est quoi ce truc? Voilà. On y va. Donc, répétez. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. On a é a gente, hein? On a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Tem musiquinha no YouTube, depois eu mando lá no grupo, é bem legal. E fica chicletinho fica chiclete. Agora o verbo être, ser ou estar.
Je, faz o bico. Aqui é G, aqui eu fecho. Je suis. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Eu vou mandar a musiquinha. Verbo ter, verbo ser ou estar. Ok? Ah, ele é a conjugação diferente desses aqui que a gente viu aqui, ó. A conjugação é diferente. Porque aqui tudo segue o final, tudo a mesma coisa, o final tudo a mesma coisa. Esses verbos aqui são a maioria, se terminam com ER, e são verbos do primeiro grupo. Agora, esses aqui são os verbos irregulares, ó. Não segue regra, não. Tá bom? Então, esses aqui tem que aprender par cœur. Esse aqui não tem opção, tem que aprender par cœur. Esse aqui tem que ser de cor mesmo. Ok? E o verset par cœur é o 2, é o número 2 do 131, que vocês vão aprender para a próxima aula. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisée. Ok? Esse que é para aprender par cœur. Esses são os dois verbos para estudar. A gente vai vê-los agora com mais frequência. E na próxima aula a gente fala mais deles, analisa mais e entra na negação. D'accord, Romel? A gente pode começar com o som do contean e ir para outro. A gente pode tentar fazer esse aqui e um outro na próxima aula. Esses dois mais a negação. E aí, a negação Enfim, vocês viram a negação que é, par exemple, mon regard ne manifeste pas. Toda vez que tem o pas, aí é negação. Je ne vise pas. E a gente vai falar sobre isso. D'accord? C'est ça.